Oi, gente, me chamo Jamile e eu vou dar um resuminho aqui sobre o filme O Dia de Anne Frank. Bom, nesse filme, ele retrata a história real de Anne e sua família, que foram obrigados, foram forçados a se esconderem em um esconderijo, um refúgio ali secreto, que foi o anexo do escritório do pai dela, durante a Segunda Guerra Mundial, enquanto a Holanda estava sendo ocupada pelos nazistas. E eles permaneceram lá, escondidos durante 2 anos, juntamente com uma outra família, os Van Dams, e também com o Senhor do Céu, que era um dentista, que também se juntou a eles um pouquinho depois que eles foram lá se esconder. E durante esse período, que eles estavam ali escondidos, eles não poderiam fazer nenhum barulho, eles evitavam fazer tudo que provocasse algum barulho. Então, eles tinham que ficar em silêncio na maior parte do dia. Então, assim, foi horrível, até porque do lado de fora estava acontecendo uma guerra horrível. Para vocês terem noção, 6 milhões de pessoas que eram judeus, foram mortos em campos de concentração. Então, foi assim, horrível, horrível. E eles faziam esse silêncio, que era justamente para as pessoas do lado de fora não descobrirem que eles estavam escondidos ali. Porque tava, muita gente, principalmente judeus, estavam desaparecendo assim do nada. As crianças saíam para a escola e seus pais estavam em casa. Quando elas voltavam, já não encontravam seus pais em casa mais, tinham totalmente desaparecido. E a mesma coisa dos pais. Os pais saíam para fazer compra, deixavam as crianças em casa. Quando chegavam, as crianças tinham desaparecido. Então foi assim, horrível. Mas infelizmente, depois desses 2 anos, eles foram descobertos e foram levados para o campo de concentração de Auschwitz-Birkenau. E infelizmente, das 8 pessoas que estavam escondidas lá, somente o pai de Anne, Otto Frank, sobreviveu. E bom, gente, durante isso tudo que estava acontecendo, existia o antissemitismo nazista, que era simplesmente o ódio, o preconceito pelos povos judeus. Mas por que, de fato, Hitler perseguia os judeus? Porque ele simplesmente acreditava que os judeus eram uma raça inferior, que eles estavam ali para agir, que eles agiam, contra os alemães, contra a Alemanha ali. Eles estavam ali para dificultar a vida deles. Enfim. E seu ódio, ele se extendia a diversos aspectos, da sociedade judaica, incluindo o comunismo, até porque ele era um severo crítico do comunismo. Especialmente porque seu criador, Karl Marx, era judeu. Só por causa disso. Oi, pra você que tá assistindo, meu nome é Eduarda e eu vou aqui falar sobre o contexto histórico, político e social do filme O Diário de Anne Frank, de 2009. Bem, sobre o contexto histórico, podemos perceber que o filme se passa durante o período da Segunda Guerra Mundial, que aconteceu entre 1938 e 1945, e podemos saber que a guerra foi um dos conflitos mais devastadores da história, envolvendo muitas nações, onde também o regime nazista da Alemanha, liderado por Adolf Hitler, promoveu uma ideologia de supremacia racial. No caso, para eles, a raça ariana, que seria considerada a raça pura, estava superior acima de todas as outras. O que, essa ideologia visava eliminar tanto os judeus como outros grupos que eram considerados por eles indesejáveis e sujos, como os homossexuais e também os negros também. Também podemos falar sobre o Holocausto, já que durante a guerra aproximadamente 6 milhões de judeus morreram. E no filme a gente pode ver muito isso sobre a notícia das mortes, quando a família de Anne Frank está lá no anexo e eles escutam muito o rádio e sempre a notícia de morte dos judeus. Chegam a falar a quantidade de judeus que morreram. E sobre isso, gente, eu tô olhando pra cá, professora, querida do meu coração, por causa que as minhas anotações estão desse lado. Algumas anotações que eu fiz durante o filme, enquanto assisti. Foram assassinados, E esse grande genocídio foi conhecido, ficou com o nome de Holocausto. A política do regime nazista, ela resulta na perseguição, na deportação e na execução
desses judeus em massa, né? Muitos. Como a gente pode ver, 6 milhões morreram durante essa guerra. E também, né, Anne Frank, ela morava na Holanda, e foi em 1940 que os nazistas invadiram, onde também sua família vivia, né, que a gente pode ver no filme que em 1942 a família dela é basicamente obrigada a se esconder em um anexo para poder escapar da perseguição, e eles conseguem ficar escondidos lá, se eu não me engano, no filme fala por 2 anos. Foi até bastante tempo, mas mesmo assim os nazistas pegaram eles, né. Agora vamos voltar um pouquinho para o contexto político, sobre o regime nazista, né, um regime totalmente totalitário, que implementou leis severas contra os judeus, onde restringiam seus direitos civis e também sociais. A gente vê também isso no filme, quando o Annie fala que não pode sair sozinha e tal, o judeu não pode andar seguro na rua. E a propaganda nazista, ela alimentava o ódio contra os judeus e promovia as ideias de que eles eram responsáveis por todos os problemas que aconteciam na Alemanha. Resumindo, problema é culpa dos judeus, para eles eram assim. E também a resistência e a colaboração, já que enquanto algumas pessoas elas se opuseram contra o regime nazista, né, foram resistentes, outras colaboraram com ele ou até se beneficiaram da perseguição aos judeus. E aquele esconderijo onde Anne e a sua família passou, inclusive foi um casal de amigos, né, que não eram judeus, que estavam arriscando suas vidas para ajudar eles. Não ajudaram só com o esconderijo, mas também com a alimentação e entre outras coisas. A gente pode ver muito isso no filme. E agora, para minha parte não ficar muito longa, o contexto social. No Diário de Anne, a gente pode ver muito ela contando sobre a vida cotidiana dela. Ela não contava só sobre suas questões pessoais, mas sobre todos que estavam lá junto com ela, né? E a vida nessas cidades, elas eram ocupadas e marcadas pela escassez de alimentos, de medo e pela constante incerteza sobre o futuro. Também, né, as pessoas viviam sob total vigilância e tinham que ser muito cautelosas para evitar a detecção dos nazistas. A gente pode até ver isso no filme também, muito cuidado que eles têm em ficar calados para os funcionários não escutarem, em sair somente, tem hora para sair, né, hora até para tomar banho, é bem complicado. E também o diário, como eu falei, ela não contava só as suas experiências pessoais, mas também se falava sobre a vida cotidiana dos judeus durante aquele grande holocausto. Ela falava sobre seus medos, esperanças e sonhos, humanizando a narrativa dessa história, né, dessa tragédia em massa. E, por fim, o impacto cultural, já que o Diário de Anne, ele se tornou um grande símbolo contra o antissemitismo e da resiliência humana diante do sofrimento. A sua história, né, ela continua a ser contada, lembrada e também estudada como um importante testemunho, né, das atrocidades cometidas durante esse holocausto. Já que, pelo Diário de Anne, a gente pode ver, bem diferente dos livros de história, que contam uma coisa mais por cima sobre a guerra, a gente consegue ver o lado de quem estava, né, de fato vivendo a guerra, o lado dos judeus. E foi isso, professora. Eu queria falar muito mais, mas não tem tempo. E foi isso que... E aí, galerinha, beleza? Hoje eu vou falar um pouquinho sobre como o etnocentrismo aconteceu no filme O Diário de Anne Frank. Bom, para começar, o que seria o etnocentrismo? O etnocentrismo seria uma idealização onde eu coloco a minha cultura e meus costumes acima dos demais. Enfim, no filme ele se retrata principalmente na idealização nazista, onde eles colocam os alemães acima de todas as culturas que tem lá, todos os seus costumes, etc. Principalmente nos judeus. Bom, o etnocentrismo nazista ele levou à perseguição de grupos inferiores, culminando no Holocausto. Bom, gente, essa atitude de etnocentrismo que ocorre no filme de Anne está presente principalmente na propaganda nazista, incluindo a perseguição aos judeus e também a família de Anne, que precisou se esconder para evitar a deportação aos campos de concentração. O filme, gente, também demonstra como o etnocentrismo pode levar à intolerância e também à violência, onde a cultura
que está presente nessa sociedade se colocam acima de todas as outras. Vale lembrar também que ela pode tirar a sua liberdade, a sua dignidade e também a morte de milhões de pessoas. E no filme também é reforçado que nós devemos respeitar as diferenças, a luta contra a intolerância, para evitar tragédias como o Holocausto, que estava presente no filme. Enfim, galera, é isso. Espero que tenham